estava escuro e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Hoje ressoa em toda a igreja este grande anúncio: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Primeira leitura, trecho dos Atos dos Apóstolos, apresenta o querigma, o anúncio cristão, o qual destaca que Deus ressuscitou Jesus Cristo. Esta é a base essencial de nossa fé e esperança. Jesus vive e Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos, Senhor de todos. Jesus ressuscitado proporciona vida e salvação em plenitude. Deus, na sua misericórdia, no seu amor, não permitiu que aquele que passou a vida fazendo o bem, só o bem, diz o texto da primeira leitura, porque Deus estava com ele, não permitiu que ele ficasse entregue ao poder da morte. Aqueles que mataram Jesus, como diz o apóstolo Pedro, vocês mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou. Então aqueles que mataram Jesus acharam que tinham ficado livres dele, que nunca mais nem ouvi falar mais dele, não iria ouvir falar mais do ensinamento dele, do seu evangelho, que os discípulos eram fracassados, derrotados, o projeto dele tinha sido uma derrota. Imaginaram tudo isso. Mas Deus não permitiu que isso acontecesse. Então Deus desmascarou aqueles que pensaram que tinha destruído Jesus, a sua missão, os seus ensinamentos, o seu evangelho. Não. Deus o ressuscitou. E com ele, toda a sua vida, toda a sua missão, a vida dos discípulos. Ele ressuscitou e continua vivo na vida dos seus discípulos e discípulas de ontem e de hoje. Eu sempre gosto de dizer que a ressurreição de Jesus é a vingança de Deus. Às vezes a gente vinga fazendo mal, né? Alguma coisa, a pessoa fez, a gente dá um jeito de vingar, né? Eu tenho que dar um jeito nisso. Deus não. Deus vinga manifestando a vida. Deus não vingou a morte de Jesus, contratando pistoleiros, né? Jagunço, para matar aqueles que mataram Jesus. Não. Deus vingou a morte de Jesus, o ressuscitando, devolvendo
devolvendo a vida a Ele. Esse é o nosso Deus. Nós também, falar, nós temos que fazer isso também. E lá, manifestando a vida, o bem, retribuindo todo o mal que nós recebemos com o bem. Então a ressurreição de Jesus mostra que Deus não deixa nada sem resposta. Então, diante da morte, Deus manifesta a vida. Então a morte, ela não tem a última palavra, como nós cantamos, né? Ó morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Então a morte, o mal, o pecado, a violência não tem a última palavra. A última palavra é sempre de Deus, que é uma palavra de ressurreição, de redenção, de vida plena, de vida feliz. A segunda leitura, trecho da carta de Paulo aos Colossenses, nos exorta a buscar as coisas do alto, a aspirar as coisas do céu, isto é, a vida nova revelada em Jesus Cristo. O que é aspirar as coisas do céu? O que é aspirar as coisas celestes e não as coisas terrestres? É acolher os valores do reino, é acolher os valores do Evangelho, por aquilo que nós refletimos também, né? Na campanha da fraternidade. Qual foi mesmo o tema da campanha da fraternidade? Amizade. Amizade social. Isso é buscar as coisas do alto. Amizade social quer dizer o amor presente nas relações sociais. Não deixar nenhum irmão, nenhuma irmã abandonado. Não permitir que nenhum irmão, nenhuma irmã seja passado para trás, seja excluído, seja marginalizado. Isso é amizade social. Não permitir que nenhum irmão, nenhuma irmã seja tratado com preconceito, com racismo, com discriminação, com pouco caso. Não permitir a banalização da vida. Não nos conformar, sermos inconformados, vivendo um inconformismo diante do mal, do egoísmo, da violência, da indiferença. Isso é amizade social. Isso é aspirar às coisas do alto, as coisas celestes, essa amizade social, para que assim a gente possa viver na fraternidade. Somos todos irmãos e irmãs, tendo esta consciência e vivendo realmente como irmãos e irmãs, nós estamos aspirando às coisas do céu, às coisas do alto. O Evangelho segundo São João se inicia no primeiro dia da semana, que remete ao Gênesis e destaca a nova criação que surge a partir da ressurreição de Jesus. Jesus é o novo Adão. Com ele se inicia uma nova criação, uma nova história, uma nova humanidade. Por isso que nós não guardamos o sábado. Como cristãos, guardamos o domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Primeiro dia da semana, e esse primeiro dia da semana que começou a marcar o ritmo de vida das primeiras comunidades cristãs, dos primeiros cristãos, é o domingo. O dia do encontro com o ressuscitado, o dia que a comunidade de fé se reúne para experimentar e se encontrar com o ressuscitado e dele se alimentar. Então é ao redor dele que a comunidade se reúne, se organiza e se alimenta. Então, por isso é importante, né, a gente ter cada vez mais essa consciência da celebração dominical. Ter a celebração dominical como prioridade, ter essa consciência bem apurada. Sem a celebração do domingo eu não posso ficar. Sem o encontro com o ressuscitado eu não posso ficar. Eu não abro mão da celebração dominical por nada. Temos essa consciência. A
maioria dos católicos não tem. Vamos pegar nossa cidade como exemplo, né? Guarulhos deve ter aí, está falando-se um pouco mais de 1.300.000, está chegando a 1.400.000, 1.400.000. Imaginem, quando criou a diocese, em 1981, nós éramos em torno de 500.000 habitantes. De 81 para 2024, nós pulamos para 1.300.000, 1.400.000. Destes, 49%, 50% se declaram católicos. Agora veja a seriedade da coisa, a gravidade da coisa. Nem 10% vai à missa ao domingo. Desses 49%, 50% que se declaram católicos vão à missa ao domingo. Isso é muito grave. Olha que desafio missionário para nós católicos, para aqueles que têm consciência, para as nossas comunidades, né? Porque é aquela coisa, passa o pessoal do censo, a estatística, pergunta: que religião é a sua? Ah, católica. É só isso. Mas não tem senso de igreja. Não, quer dizer, não se considera igreja, católico, mas não igreja. E eu não posso me considerar apenas católico, mas igreja, eu sou igreja. É muito importante, quando fala igreja, nós temos que entender que não está falando somente do Papa, dos bispos, dos presbíteros, dos diáconos, das religiosas, dos religiosos. Não, está falando de todo o povo de Deus, todo o povo batizado. É igreja. E cada um tem aí a sua vocação, a sua missão, a sua responsabilidade. Mas todos somos corresponsáveis. Eu sou igreja. Cada um tem essa consciência, eu sou igreja. Eu tenho que me sentir responsável por ela. Os demais corresponsável. Eu tenho esse senso de pertença. Isso é muito importante. É o primeiro dia da semana. Durante esse tempo da Páscoa, é muito importante nós pensarmos nisso. Temos aqui a figura de Maria Madalena, a primeira testemunha da ressurreição. É que é muito importante a gente discutir isso, como que Deus inverte as coisas, né? Como que Deus inverte a lógica do mundo. A mulher do tempo de Jesus, e desde o Antigo Testamento, a mulher não tinha direitos. A mulher nem podia ser testemunha, nem se acreditava na palavra da mulher. Tem uma passagem do Evangelho que elas falam da ressurreição, que eles achavam que elas estavam com devaneio, que elas estavam se delirando. A mulher era 100% submissa ao homem. Ela tinha que fazer tudo que o homem quisesse. E aqui está a novidade de Deus. Ele acredita na mulher. Deus acredita no ser humano. Tanto ele acredita no homem, acredita na mulher, porque o homem e a mulher foram criados à sua imagem e semelhança para serem parceiros dele na obra da criação. E Jesus então envia uma mulher para ser a primeira apóstola, a primeira missionária, a primeira testemunha da ressurreição. A gente lê no Evangelho que foi assim, mágico, né? Para acreditar na ressurreição foi um processo, a fé foi amadurecendo, e ali foram vendo os sinais, foram aprofundando na palavra de Deus, e a palavra foi iluminando, e eles realmente compreenderam que ele ressuscitou, que ele está vivo, que ele caminha conosco. Papa Francisco, eu concordo 100% com ele, ele diz que a igreja precisa se desmasculinizar. A nossa igreja é muito masculina na sua estrutura, na sua organização. É muito homem mandando, é muito homem fazendo as coisas, e as mulheres não têm voz, muitas vezes, voz ativa na igreja, principalmente nas decisões, nas instâncias de decisão. O Papa está mudando, mas enfrenta muita resistência, né? Para fazer as mudanças que são necessárias, as
as mudanças que ele deseja, mas ele tem dado passos nesse sentido. Porque, se nós olharmos bem as nossas igrejas, as lideranças, os 90% são mulheres. Então o Papa tem colocado isso. A igreja precisa se desmasculinizar. Precisa valorizar mais a presença, o trabalho, o testemunho das mulheres e reconhecer cada vez mais esse trabalho, esse apostolado das mulheres nas nossas comunidades. Então, que nós também, iluminados pela palavra de Deus, possamos cada vez mais acreditar na presença de Jesus em nosso meio, que Ele está vivo, que Ele caminha conosco. Se deixarmos Jesus tomar-nos pela mão, nenhuma experiência de fracasso e sofrimento, por mais que nos doa, poderá ter a última palavra sobre o sentido e o destino da nossa vida. A partir de então, se nos deixarmos agarrar pelo ressuscitado, nenhuma derrota, nenhum sofrimento, nenhuma morte poderá deter o nosso caminho rumo à plenitude da vida. Acolhamos a vida nova que brota da ressurreição de Jesus. O medo, o desânimo, o pessimismo se afastem de nós. Na força do ressuscitado, possamos revigorar a nossa fé, a nossa vida cristã, a nossa vida de comunidade. E não deixar que o desânimo, o pessimismo, o derrotismo tome conta de nós. Ele olha para cada um que está aqui. Coragem, eu venci. E você também comigo vão vencer. Nada de medo, nada de insegurança, nada de tristeza. Nós não somos seguidores de um fracassado. Isso é muito importante. Nós temos que pensar nisso. Nós não somos seguidores de um fracassado, de um derrotado. Nós seguimos alguém que venceu. Alguém que tem a última palavra sobre o mal, sobre o pecado, sobre a morte. Jesus Cristo. Ele ressuscitou. Ele está vivo e caminha conosco.